Ele foi contado com os 12. Teve seu nome citado na menção dos apóstolos. Esteve na missão dos 70. Foi ao Monte das Oliveiras, ungiu enfermos, expulsou demônios, participou da ceia do Senhor, além de outras tantas experiências que as Escrituras não narram. Porém, nenhum dos demais apóstolos sabia quem ele era, até se revelar. Graça e paz vos sejam multiplicados da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja bem-vindo à Escola Bíblica de Discípulos. Hoje iremos falar sobre um dos personagens mais polêmicos e controversos de toda a Escritura. Estamos falando de Judas Iscariotes, uma história como você ainda nunca ouviu. Afinal, o que a história nos ensina sobre este homem? Sua origem, sua identidade, sua formação. Quem era Judas Iscariotes? É o que vamos aprender a partir de agora. Foi o discípulo que traiu Jesus. Judas Iscariotes foi um dos discípulos de Jesus e é aquele que botou a mão junto no pão lá com Jesus, no bocado de pão. Judas foi o discípulo que traiu Jesus. Discípulo. Aquele que traiu Jesus. Apóstolo de Jesus. Judas foi o apóstolo que traiu Jesus. Não me recordo. A origem dele é da família dos Zelotes. Que Não sei. Não me lembro. Faz ideia? Não sei. A origem dele eu não sei. Da onde ele veio. Não. Não, eu acredito que teria um dos discípulos que seriam predestinados, mas eu não acredito que seria Judas em específico. Eu acredito que sim. Acho que não. Acho que era escolha. Se fosse ele, seria outro. Sim. Não. Eu acredito que sim. Afinal de contas, quem foi este personagem tão polêmico? Cada leitor da Escritura tem em si mesmo uma opinião sobre este personagem. Mas qual é a revelação que as Escrituras nos traz acerca deste homem? Quem eram seus pais? Qual era a sua formação? Por que estava contado entre os 12? E por que exatamente ele foi o traidor do mestre? Estava ele, porventura, predestinado? Ou havia sido eleito para este fim? Deus o predestinou para que se cumprisse a sua vontade. Então ele não é culpado, uma vez que ele cumpriu a vontade de Deus, segundo já havia sido dito a respeito dele nas Escrituras. Será, porventura, que o Deus Todo-Poderoso não poderia intervir, impedindo que um homem por quem Cristo veio para resgatar fosse levado à perdição? Por que então o tema Filho da Perdição? As Escrituras possuem várias linguagens de interpretação, e para conhecer a biografia deste homem, fora de um contexto histórico dentro da arqueologia ou das supostas tradições, vamos compreender a revelação das Escrituras, pois aqui no canal nós aprendemos pela revelação das Escrituras Sagradas. Há muitos comentários sobre este polêmico personagem.
Segundo uma publicação do site Aventura na História, Judas agiu dessa maneira a pedido do próprio Jesus, que tinha de ser crucificado para voltar como Salvador da humanidade. Essa interpretação ganhou força graças a um antigo manuscrito do século IV que só agora, depois de quase 17 séculos, foi revelado ao público. Chamado de Evangelho de Judas, o documento foi descoberto nos anos de 1970 numa caverna no Egito e resistiu ao tempo, segundo os historiadores, graças ao clima seco da região. Desde então, o manuscrito passou por diversas mãos até ser entregue em 2001 à Fundação Mecenas, em Basileia, na Suíça. A princípio, temos como forma de apresentação a própria Bíblia, que é quem nos revela por meio dos seus escritos, de forma direta ou indireta, quem foi este personagem tão dramático, complexo e cujo nome é mencionado, em sua maioria, de ordem negativa, ofensiva, se tornando assim o símbolo de mentira, falsidade, engano, oportunismo, mal-intencionado, traidor. Judas Iscariotes. Quando você lê as Escrituras e depara com a seguinte expressão: aquele que o traiu, o traidor, aquele que o haveria de entregar, como você define esses termos? Em seu livro Antissemitismo e Modernidade, de 2006, o estudioso judeu sugere que, no Novo Testamento, o nome Judas foi construído como um ataque aos judeus ou ao sistema religioso judaico, responsável pela execução de Jesus. Em seu livro O Pecado das Escrituras, de 2009, John Shelby concorda com esse argumento, insistindo: toda a história de Judas tem a sensação de ser inventada. O ato de traição por um membro de Os 12 Discípulos não são encontrados nos primeiros escritos cristãos. Judas é o primeiro colocado na história cristã pelo Evangelho segundo Marcos, que escreveu nos primeiros anos da 8ª década da Era Comum. A maioria dos estudiosos rejeita esses argumentos pela não historicidade, observando que não há nada nos evangelhos que associe Judas com os judeus, exceto seu nome, que era extremamente comum para os judeus durante o primeiro século, e que numerosas outras figuras chamadas Judas são mencionadas em todo o Novo Testamento. Nenhuma delas é retratada negativamente. O que a Bíblia Sagrada diz sobre este personagem? A princípio, ele aparece como Judas Iscariotes, filho de Simão. Não sabemos quem é este homem, Simão, pai de Judas, nem mesmo sua origem. Outro texto mencionando supostamente Judas Iscariotes está no livro de Mateus, no capítulo 8, do verso 19, quando o escriba veio até ele e disse-lhe: Mestre, te seguirei onde quer que fores. Se esta interpretação estiver correta,
Tudo indica que Judas então era um homem culto, formado e conhecedor das Escrituras. Sendo ele então um escriba conhecedor das Escrituras, ele tinha uma formação religiosa. Ele não era da seita dos fariseus, está descartado da seita dos saduceus, tampouco dos essênios. A personalidade deste homem aponta ele sim como supostamente o homem da adaga, aquele que era um revolucionário, possivelmente então da seita dos Zelotes. E se essa interpretação estiver correta, Judas então foi oportunista ao se aproximar do Senhor, acreditando que nele estava a oportunidade de se vingar da opressão de Roma sobre todo o povo judeu. Ainda assim, são perspectivas com base nos textos sagrados, nada ainda afirmativo. Mas se juntarmos todo o contexto das Escrituras, a intenção deste apóstolo e a sua conduta no meio dos demais apóstolos, podemos tirar uma conclusão pelo seu comportamento que ele, sim, estava disposto a travar uma guerra santa pela libertação do povo da opressão de Roma. Judas significa louvor a Deus, exaltação a Deus. O nome Judas tem origem hebraica, surge do hebraico Yehudá, que chega ao grego traduzido como Iudas e evolui para o latim Judas, dando origem ao nome utilizado na língua portuguesa, Judas. Em grego, Judas, uma helenização do nome hebraico Judá, palavra que significa abençoado ou louvado, sendo por sinal o nome de apóstolo que mais vezes aparece nos evangelhos, 20 vezes, atrás apenas do nome de Simão Pedro. O nome cuja beleza representa a aproximação com o divino, uma forma de enaltecer, engrandecer a Deus. Porém, a visão que temos deste nome não é da beleza do seu significado, mas do personagem por detrás dele. Dentre os comentários e os dados históricos sobre este personagem, um dos mais plausíveis é de Paul Gardner, que escreveu o livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Nele, Gardner diz: alguns comentaristas o relacionam com a palavra sicário, ou seja, o homem da adaga, a fim de especular que provavelmente fez parte do Partido Revolucionário dos Zelotes. Uma interpretação mais antiga e a mais amplamente aceita é o homem de Criote, que tanto se refere a uma cidade na região de Moabe, como a uma pequena vila no sul da Judéia. Entretanto, mesmo essa proposta é totalmente incerta. Não há indícios que possam nos dar um leque amplo da historicidade deste personagem tão polêmico. Mas a sua aparição nas Escrituras abre um leque ainda mais polêmico. Estava Judas Iscariotes predestinado a ser o traidor? A predestinação, assim como o tema da eleição, são temas bastante polêmicos. As Escrituras fazem menção de alguém que haveria de trair ao Senhor. Não de forma direta, mas de forma figurativa. Personagens citaram nos Salmos, nas profecias, eventos dos quais eles não compreenderam, mas que foi registrado nas Escrituras para nossa compreensão e a sua interpretação nos dias do Messias. A predestinação é um tema muito complexo para abordar. Dizer que Judas foi predestinado é precoce, é precipitado, mas o fato de Jesus dizer que sabia que entre os 12 havia um que haveria de traí-lo, isso não quer dizer que ele havia predestinado aquele
que o estava seguindo, que foram contados entre os 12. O fato de Jesus saber de antemão, assim como Deus, as coisas que haveriam de acontecer, não quer dizer que ele as tenha orquestrado. Portanto, Judas, Pedro, Bartolomeu, Judas, o irmão do Senhor, Judas, o Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, qualquer um poderia ser o alvo de traição. Nenhum dos apóstolos sabiam quem era Judas Iscariotes. Possivelmente, pela conduta deste homem, haviam certas suspeitas, perspectivas ou expectativas de quem seria este membro da elite do apostolado do Senhor. Mas nada que o identificasse como o traidor. Com exceção do Senhor, que sabia de antemão quem era aquele que estava seguindo, isso não foi o suficiente para o rejeitá-lo. Essa é uma definição que haveremos de abordar e compreender mais adiante. Porém, é importante que todos saibam que Judas fez a sua escolha, independente da intervenção divina. E ainda mais à frente encontraremos uma passagem nunca antes mencionada e que foi a chave mestra para definir o destino deste homem, o que você saberá até o final dessa edição. Chegamos então ao momento de definição e exposição bíblica deste personagem então polêmico, Judas Iscariotes. Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos estes, ao fazer menção de Judas Iscariotes, todos fazem na ordem da traição. No outro cenário, Judas aparece narrado como um ladrão. O cenário acontece quando uma mulher entra na casa de Simão e unge os pés de Jesus com unguento. Então este dizia: por que não se vendeu este bálsamo por 300 dinheiro e se deu aos pobres? E a narrativa do Evangelho diz: ele dizia isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque tirava o que ali se lançava na bolsa e porque era ladrão. Judas, então, ele não é apenas um dos 12 apóstolos. Ele é um escriba, ele é um traidor, ele é um ladrão. Assim são os adjetivos que empregam este homem. Judas não apareceu no cenário de qualquer maneira. Judas aparece dentro de uma proposta. Judas, ele foi aceito quando se ofereceu. E o Senhor sabia de antemão quem ele era. Por que não o impediu? Há coisas nas Escrituras que não teremos resposta, mas veremos à frente o que realmente causou a decisão de Judas em tirar a própria vida. Mas antes disso, compreendemos que as profecias diziam respeito a alguém que viria. Zacarias, ele mencionou que lhe pesaram o seu preço e lhe deram 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Nos Salmos também diz que alguém, do meu íntimo amigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Estes homens não falavam especificamente de um traidor que viria no futuro. Não mencionaram nas suas palavras uma profecia messiânica. Narraram fatos que estavam acontecendo, que numa linguagem bíblica é um termo figurativo. Então esse tipo aconteceu no cumprimento do Messias e tudo foi registrado nas Escrituras para nossa compreensão. Judas, ele foi mencionado pelos apóstolos ao narrar os evangelhos, mas enquanto conviviam com eles,
nenhum deles sabiam quem era este homem que estava entre eles. Com exceção do Senhor, que sabia quem os que ele havia escolhido e quem o haveria de o entregar. Novamente afirmo, como dito anteriormente, o fato do Senhor saber quem era Judas Iscariotes e as coisas que haveriam lhe acontecer, isso não quer dizer que ele havia predestinado ou orquestrado que neste homem se cumprisse as profecias. Não que o Senhor não pudesse resgatá-lo. Há muita coisa que não temos por revelação, porque a Escritura também afirma dizendo, em Deuteronômio, capítulo 29, no verso 29, as coisas reveladas são para nós, e as coisas encobertas são para o Senhor. Voltando então a falar de Judas Iscariotes, narra um texto das Escrituras em que Satanás entrou em Judas. É possível que o diabo, Satanás, Abaddon, Apolion, se aposse de um corpo? É possível que alguma pessoa se manifeste e este ser se identifique como, de fato, sendo ele o querubim ungido, lançado por terra, o qual será lançado no lago de fogo e enxofre? Porventura, Satanás ele possuiu o corpo de Judas ou se aproveitou da legalidade que ele tinha de sua ambição e cobiça para conduzi-lo a este triste fim? Judas, na oportunidade, na ocasião propícia, ele foi até os religiosos, sempre envolvendo o cunho religioso, procurando então os fariseus, que eram a principal religião da época. Judas dá então o seu preço, confirmando então uma profecia de Zacarias. E ali, pesando-lhe 30 moedas de prata, o preço de um escravo, Judas traiu Jesus. A intenção não era enriquecer-se às custas do Senhor. A intenção não era uma mudança de vida financeira, não. Pelo preço que foi pago, tudo diz que ali estava um espírito de vingança, de revolução, de rebelião, de suscitar contendas, guerras entre o próprio povo judeu e o povo de Roma. Judas aparenta uma figura de Nero, que não quer participar da matança, apenas ver o circo pegar fogo. E ali observamos a consequência do seu ato, quando este disse-lhe, quando nós fomos ao Monte das Oliveiras, aquele que ia o beijar é este, prendei-o. Interessante, porque ali entra o ósculo, o beijo da traição. Há várias figuras que representam essa cena. São esculpidas, são desenhadas, são criptografadas, são apresentadas de várias formas, onde Judas aparece dando ósculo no Senhor. Mas o que não sabíamos é o que estava por trás deste momento. Judas é mencionado como o ladrão, o traidor, aquele que haveria de entregar o mestre, aquele a quem Satanás entrou nele, a quem vendeu o Senhor por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. O mais importante deste cenário é quando Judas Iscariotes vem até o Senhor. Uma madrugada, com tochas, com armas, com soldados, uma guarnição, e Judas se aproxima do Senhor. No texto de Mateus, capítulo 26, verso 49, Judas se aproxima e beija o Senhor. É interessante esse cenário, pois na saudação do ósculo, você pode observar nessas imagens como era o método da saudação árabe. No momento em que Judas vem até o Senhor, enquanto os apóstolos o mencionaram como ladrão, traidor, sendo ele escriba e sendo ele também oportunista, um homem de cunho mal intencionado, enquanto os homens, segundo a nossa própria natureza, deram um título de acordo com as obras de Judas, este momento
quando recebeu o ósculo do Senhor, Jesus olha para este homem e no capítulo 26 de Mateus, no versículo 50, diz: amigo, a que vieste? Este foi o cenário que dividiu a alma de Judas Iscariotes. Você pode procurar e buscar vários argumentos que sustente a tese da traição, a causa da traição, ou a causa da morte, a causa do arrependimento ou do remorso que remoeu a alma de Judas. Para compreendermos melhor este pequeno trecho das Escrituras, voltemos um pouco atrás, quando Jesus estava no templo ministrando. Soldados romanos enviados pelos fariseus foram até ele para prendê-lo. E quando chegaram, ninguém lançou mão dele. E Jesus estava ministrando. Os soldados romanos voltaram para os fariseus. E quando chegaram de mãos vazias, perguntaram-lhe: por que não trouxeram? Essa foi a resposta que os soldados deram aos fariseus: nunca ninguém falou como este homem. Ainda um pouco mais atrás, em Mateus, no capítulo 5, capítulo 6, no capítulo 7, Jesus está falando ao monte. E ali cita as bem-aventuranças e outra série de ensinos. E terminando Jesus o seu discurso, maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A voz que saía da boca de Jesus era a voz como um bramido de muitas águas. Quem tem experiência do poder do Evangelho e discerne o som da voz do Mestre sabe o poder que nela há. Isso pela leitura das Escrituras e pelo mover do Espírito Santo em nós. Imagina um cenário em que Judas não só ouviu por parte do Mestre, falando-lhe diretamente, mas outras duas situações também culminaram para que a alma de Judas fosse dilacerada. Primeiro, o olhar. Jesus olhou para os olhos de Judas. O mesmo olhar com que ele olhou para Pedro quando este o negou e saiu chorando amargamente. Judas toca em Jesus e Jesus toca em Judas. Aparentemente algo simples, mas lembre-se do que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, quando essa tocou na orla das suas vestes. Lembra das pessoas a quem Jesus tocou e a vida voltou, a cura manifestou. O filho da viúva de Naim, os homens paralíticos, coxos, que vieram até ele e Jesus tocando os curavam. Judas teve uma experiência nunca antes vivida em toda a sua vida. Neste cenário também encontra-se nele ali a oportunidade de arrependimento, o momento que Cristo lhe concedeu para que se arrependesse do seu pecado. Aí encontramos também a revelação de que o Senhor deu a Judas a oportunidade de se arrepender, mostrando para o mundo, para Judas e para todos aqueles que confessam a fé em Cristo, que Judas não foi predestinado para a perdição. Ele não era o filho da perdição. Ele se colocou nessa condição quando declinou da oportunidade que lhe foi dado de confissão e arrependimento. Judas, então, ao olhar nos olhos de Jesus, ao ouvir o som da sua voz e a sentir o seu toque, naquele momento o seu mundo desmoronou. Não voltou, não aceitou. Arrependido da sua atitude, pelo que Cristo lhe proporcionou em graça e em misericórdia, voltando onde caíste, até os fariseus, para devolver-lhe as 30 moedas de prata. Judas, quando chega naquele cenário e diz: pequei, confissão, traindo sangue inocente, arrependimento. Ali Judas buscou retratar do seu erro, mas a voz religiosa que ele ouviu foi:
isto seja contigo para a perdição. Naquele momento, Judas, abalado, retira-se, não tendo coragem de chegar-se até o Senhor. A dor da sua alma, onde estava pulsando arrependimento e pesar pelo dolo cometido, a culpa o consumiu, de tal maneira que nele foi gerado o remorso. O remorso de Judas, a culpa e a acusação de Satanás à sua mente não permitiu que ele chegasse ao arrependimento. Será que se algum dos apóstolos viesse ter com ele, Judas não teria retrocedido e buscado no Senhor arrependimento? Será que se algum apóstolo não viesse até Judas e dissesse para ele que Cristo, o Senhor, havia o perdoado, ele não teria retratado e sua história não seria diferente nos dias de hoje? A narrativa do Evangelho não seria diferente? O problema de Judas neste cenário é que ele estava sozinho, vulnerável. E a única companhia que ele teve era do próprio diabo. Era do próprio demônio que o assolava. A alma angustiada, um sentimento de opressão profunda se apoderou deste homem. Correndo ele, não achando oportunidade ou ocasião para manifestar os seus sentimentos, Judas, ele foi-se, enrolou-se numa corda, esta mesma rompeu e ele caiu. E era Páscoa, e o seu corpo ficou estirado ali, com suas entranhas para fora, porque ninguém poderia tocar no defunto, no morto. Então todos que passavam olharam a cena e divulgaram-na. Satanás tem encontrado legalidade na igreja moderna. Judas reflete uma liderança corrompida, uma liderança comprada, uma liderança que já deu o seu preço e que segue pelo caminho da riqueza, da glória, da fama, do status. Diferente de Judas, que apenas foi um revolucionário e que não compreendia com tamanha grandeza o que estava fazendo até cair em si. Assim também são os líderes que se corromperam na atualidade, que prezam pelo sucesso, pela autossuficiência, pela própria glória e se esquecem da glória do Evangelho. Jesus nunca se apegou às riquezas deste mundo e nos ensinou os mesmos princípios, o que a geração atual despreza e rejeita. Assim como Judas Iscariotes, as pessoas estão seguindo por caminhos tortuosos, não discernindo a oportunidade que o Senhor lhes concede de confessar e se arrepender. Estão caminhando por veredas nocivas, caminhando por caminhos de morte, acreditando estar trilhando o caminho da salvação. Pessoas que outrora estavam vivendo na intimidade e hoje vivem na separação, não do mundo, mas do Salvador que os chamou ao arrependimento. Aprendemos que Judas é um reflexo de uma igreja apostata, de uma liderança apostata, que deixou os princípios da fé e começa a viver segundo os rudimentos do mundo, com desculpa de fazer o que a lei nos manda, segundo Romanos capítulo 13, e estão ignorando o ensinamento do Senhor, seguindo por veredas nocivas. A igreja precisa acordar. Os que confessam a fé em Cristo precisam despertar para este cenário. A semelhança de Judas, estão a cada dia mais voltando às fábulas, negligenciando
a oportunidade de se arrependerem. O Senhor é bom e eles sabem quem são aqueles que haverão de crer e quem é aqueles que haverão de deixá-lo. E nem por isso quer dizer que aqueles que forem condenados foram predestinados para este fim. O Senhor veio ao mundo para salvar os pecadores. A proposta é que aquele que crê no Evangelho, na mensagem da salvação, venha ao arrependimento e seja curado, seja sarado, seja livre. Mas aquele que o rejeitar, a sua decisão será respeitada. Mas no último dia haverá de prestar conta. A Escritura diz que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também se fará. É necessário que a igreja compreenda os dias que ela está vivendo e se apegue ao Senhor e busque-o e se aproxime dele antes que seja tarde demais. O cenário está montado. Há líderes que já se venderam. O sistema já está exercendo seu domínio sobre as mentes facilmente cauterizadas, que buscam seus próprios doutores, mas não sabendo o que está por vir. E o que pesa neste cenário é o fim que os aguarda. Não nos deixemos seguir por este caminho. Aquele que se perdeu poderia ter sido resgatado. Há muitos que traíram Jesus. Traíram no motel, num caso extraconjugal. Traíram numa embriaguez com álcool, com vinho. Se traíram o Senhor por narcótico, por qualquer outra vida louca. Há muitos que traem o Senhor todo dia, mas não deixam o seu aprisco. Que todo dia usam de maldade para com o próprio corpo. Aqueles que tentam voltar, mas não conseguem, porque a religião os impede. Eles não conseguem se achegar ao Senhor e buscar nele arrependimento, porque a religião ensinou que o seu pecado é um pecado de morte e que para o seu caso não tem mais jeito. Quando alguém vem do mundo para dentro do aprisco, ele é bem-vindo, mas se ele não permanece, ele está desviado. E se ele tem que retornar, não há mais lugar para ele, porque não está predestinado à salvação. Há muitos conceitos dentro da igreja moderna que precisam ser revistos. E se todos se posicionassem como o Senhor nos ensinou, o cenário seria outro. Observamos que se Judas tivesse sido acolhido pelos apóstolos, ele então não estaria na condição que hoje narramos. Assim também muitas pessoas que outrora estavam entre nós, traíram, foram malévolos, foram maldosos, mal intencionados, fizeram o que não deviam, foram para o mundo, estão se arrependidos, querem voltar, mas não são aceitos. Porque nós, na nossa instrumentalidade humana, não enxergamos nestes tais lugar de arrependimento. Se fosse o Senhor, ao Judas retornar para ele, o teria rejeitado? De forma alguma. Pois em Mateus capítulo 26, versículo 50, o Senhor lhe deu oportunidade de arrependimento. Judas se arrependeu, confessou, mas estava sozinho. Assim como muitos que estão sozinhos, porque foram vistos pecando, fumando, adulterando, fornicando, prostituindo, cobiçando, com os olhos distorcidos. Mas para nós, os evangélicos, os crentes, os cristãos, é muito mais fácil apontar o dedo para o erro do que estender a mão para levantar quem está caído. Ou vamos aprender com Jesus Cristo, ou vamos aprender com Satanás, que é mestre em afundar quem está caído e a enganar quem está buscando a verdade. Que o Senhor conceda a cada um sabedoria, discernimento, graça e misericórdia, e que a lição que aprendemos com Judas Iscariotes nos sirva de exemplo a sermos aquilo que os apóstolos não foram, mas o que Jesus
sempre foi na vida dele. Vamos aprender com quem tem para nos ensinar: Jesus Cristo. Nos laços do Calvário que nos unem em Cristo Jesus, nosso Senhor e vida eterna, paz seja convosco. Viva o Senhor Jesus. Até a próxima edição de um novo documentário. Shalom a todos.